Olá pessoal, boa tarde, como estão vocês? E vocês tiveram notícias sobre as falas do presidente Bolsonaro e do Trump lá em Washington? Gostaram? Eu gostei 100%, né? Mas poderia ter sido bem pior do que foi ontem, anteontem. Enfim, dessa vez o nosso presidente leu o que estava escrito e aí foi bem menos pior do que nos dias anteriores. E de todo modo, o que é importante a gente perceber é o seguinte, é que o nosso presidente está com uma cisma louca do que salvou o Brasil do comunismo. Olha, sinceramente, eu vivo neste país desde que nasci quase e nunca vi uma ameaça assim, é, sem contar naturalmente o pré-64, onde havia um movimento nesse sentido, mas posterior a 64 até hoje, nunca houve alguma coisa que pudesse significar ameaça de comunismo ou socialismo. E o nosso presidente se refere sempre que os governos anteriores, mais recentes, né, tinham essa ameaça. Interessante é sobre esse aspecto saber que nenhum dos governos anteriores, desde os governos militares até o anterior, declinou de ter relações comerciais e de amizade com os Estados Unidos, muito pelo contrário. Os Fernando Henrique, o Sarney, o Collor, o Lula, a Dilma, todos foram recebidos nos Estados Unidos, foram aos Estados Unidos bater continência, né? Só que desta vez não foi apenas bater continência, né? Infelizmente, eu não sei o que você achou, mas eu achei assim que é muito cara de pau, né? Esse governo que deveria estar fazendo muito mais coisas para fazer do Brasil uma potência econômica mundial, entregue de bandeja aos Estados Unidos, uma superpotência mundial, tudo o que eles querem, né? E aí abre os portos às nações amigas, né? Liberdade geral para australianos, americanos, japoneses e canadenses virem ao Brasil sem carimbar passaporte, enquanto nós continuaremos a carimbar passaporte. Mas tudo bem, isso até não é um grande problema. O grande problema é que realmente eu fiquei decepcionado na entrevista dos dois presidentes foi com como é que é o nome? Os jornalistas que estavam presentes, e quando ambos os presidentes se referiram à ajuda humanitária à Venezuela, ninguém lembrou que lá na fronteira dos Estados Unidos com o México tem, sei lá, uns 50 mil humanos, né, amigos da gente aqui dos países das ilhas caribenhas, né, pedindo pelo amor de Deus para entrar nos Estados Unidos e não fazem com que eles entrem e tampouco tem ajuda humanitária. Tem também o Haiti, né, que está morrendo de fome e ninguém vai para lá dar ajuda humanitária. Temos também alguns países africanos que precisam muito de ajuda humanitária e os Estados Unidos também não vão para lá. Em compensação, eles querem dar ajuda humanitária à Venezuela, país extremamente rico de petróleo, de minerais, inclusive muito ouro, e que estão numa pindaíba danada. Os Estados Unidos querem, de qualquer maneira, prestar ajuda humanitária à Venezuela e contam com o Brasil para que o Brasil os ajude a prestar essa ajuda humanitária. Isso está me cheirando, não de hoje, mas há muitos anos, a golpe. Golpe, sob o ponto de vista de tomarem as riquezas de um país amigo aqui na América do Sul, a Venezuela, porque o interesse dos americanos é, sem sombra de dúvida, as jazidas de petróleo, de ouro e de minerais da Venezuela. Se assim não fosse, por que não prestar ajuda humanitária a todos os
esses outros países que eu mencionei antes, ou ir para a África ajudar dezenas de países que estão precisando de ajuda humanitária, de tudo que é preciso, de tudo que os Estados Unidos podem realmente contribuir. Então isso soa para quem está atento como demagogia, porque na verdade o que se deseja é simplesmente colocar de joelhos mais um país, nesse caso a Venezuela, com bloqueios bilionários no exterior, não podendo comprar nem vender, e aí aparece um cidadão que se autodeclara presidente, ridículo, e o mundo inteiro apoia esse cidadão que não foi eleito. Isso não significa que eu esteja de acordo com as atrocidades, entre aspas, que o Maduro está fazendo com o povo da Venezuela, porque na verdade muito dessa atrocidade está relacionado ao bloqueio econômico que os Estados Unidos impuseram unilateralmente para a Venezuela. E cá para nós, está aí o exemplo de Cuba, também bloqueado economicamente, que há quase 60 anos não consegue decolar. Não há como fazer prosperidade econômica tendo um bloqueio econômico às costas promovido pelos Estados Unidos ou qualquer outro país. Interessante também foi a questão do nosso presidente colocar que está associado a um grande país democrata. Com certeza os Estados Unidos são uma grande democracia. É uma pena que nos outros países onde eles têm interesse militar, interesse estratégico, eles apoiam ditaduras muito pior do que na Venezuela. O exemplo disso são os países árabes, em particular a Arábia Saudita. E aí fica um discurso vazio, né, para aquele cara que está atento. Para quem não está atento, que é tudo folclore, fica parecendo que a intenção de ambos os presidentes, principalmente do americano, é de fato ajuda econômica, quando sabemos que não é, porque o que se deseja é escravizar economicamente países que têm riquezas naturais, das quais os Estados Unidos possam se lucupletar. Por outro lado, existe uma outra questão ainda, né, que foi abordada com um pouco, digamos assim, com pouca seriedade, que é a questão de fazer negócios com a China. Os Estados Unidos não tem problema, faz negócios com um país comunista, com um país socialista, com ditaduras sanguinárias e não sanguinárias, basta que eles levem a melhor nisso tudo. E finalmente o presidente brasileiro falou que também vai, digamos assim, dar atenção aos países, à China, né, desculpem. E por que não? A China é um grande parceiro econômico do Brasil, assim como é a Índia e a Rússia. E os Estados Unidos não brigam com nenhum deles. Então vamos lá, vamos assentar essa poeira, vamos com calma. Democracia não tem cor, democracia é democracia. Nós queremos a mesma democracia que os Estados Unidos têm lá nos Estados Unidos. Não queremos a democracia que os americanos exportam para os países árabes ou para algumas ilhas aqui das Antilhas ou outros países africanos. Queremos uma democracia de verdade e queremos ser grandes e independentes e queremos ser líderes tanto quanto os americanos no mundo, porque temos tudo para fazer isso. Só não precisamos ser subservientes e nos entregarmos sem que sequer nos tenham rendido. Um grande abraço a todos e convido você a continuar ouvindo a gente aqui e trocar informações com a gente. Beijão, boa noite.